Esse é um vídeo sobre previsões astrológicas para 2026. Mas também é um vídeo que a gente vai falar sobre postura, sobre consciência e processos de cura também. Até porque 2026 não é apenas mais um ano, é um ano regido aí pelo planeta Marte. E esse planeta fala de ação, força, desejo, limites, verdade. E antes de entrar nas previsões, é importante que a gente também entenda aqui rapidamente como que a astrologia trabalha essa questão do tempo. As previsões aqui elas vão mostrar um campo coletivo, são tendências gerais. É um clima do período que serve para todo mundo. Já o mapa astral individual, que cada pessoa tem o seu, ele vai mostrar onde isso vai se manifestar diretamente na tua vida. Qual é o palco que aquilo ali vai se apresentar. Então, tendo isso em mente, vamos aí olhar para 2026 com bastante profundidade. Mas também é imprescindível que a gente olhe para 2025, esse ano que está finalizando, e honrá-lo, por mais desafiador que ele tenha sido. A gente está finalizando ciclos extremamente profundos. Saturno e Netuno, por exemplo, lá em Peixes, Peixes é o último signo do zodíaco e está finalizando aquela passagem por ali. Então é um período de muito um grito aqui para encerramento, questões de dissoluções kármicas, resgates. Saturno em Peixes trouxe muitos fechamentos aí, importantes e às vezes silenciosos. Às vezes não manifestou lá fora, mas aqui dentro já está muitas vezes finalizado aquela relação, aquele ciclo. São questões emocionais profundas. Por isso que muita gente ativou temas aí de lá de 28, 30 anos atrás, que foi a última vez que Saturno passou por encerrando esse ciclo aí em Peixes. Então, de um ponto de vista sistêmico, é um período de encerramento de padrões. Padrões esses inconscientes. Lealdades ao sistema familiar, histórias que muitas vezes precisavam ser compreendidas e finalizadas no coração. Não só no corte, mas desatar nós e trazer isso para o coração. Já Netuno em Peixes intensifica tudo. A sensibilidade, a confusão, as idealizações, expectativas, as desilusões. Então muita coisa veio à tona também, para ser sentida, curada e liberada. Agora o céu muda completamente de tom. Encerra-se esses dois grandes astros aí em Peixes e começa Áries. Então, 2026, Saturno e Netuno definitivamente entram no signo de Áries. E isso é um marco importantíssimo. Saturno, um signo de fogo, o primeiro signo de Áries, ele pede maturidade ligada à ação. Então não dá mais para ficar adiando decisões importantes, não dá mais para ficar terceirizando aquelas coisas, sabe? Terceirizando responsabilidades, ou mesmo esperar que a vida vá resolver tudo, sozinha. Netuno em Áries traz uma espiritualidade encarnada, Então não é mais só sentir a espiritualidade, entender, sonhar a espiritualidade, é fazer, é trazer isso que muito se idealiza no plano espiritual e materializar isso. E claro, esse trânsito chama muito pessoas com energia forte em Áries, mas também em Libra, que é o signo oposto complementar a Áries, que é um signo que fala sobre relacionamentos, Libra. Então, é um grande chamado a repensar parcerias, relações de dependência, e é a hora de assumir um protagonismo ariano. Então, a pergunta aquela que vem como eu quero servir o mundo daqui para frente? Onde que apenas eu estou simplesmente ali sobrevivendo e eu não estou me realizando? Estou vivendo aquele dia após um dia, mas eu não me realizo. Só estou apenas sobrevivendo. Esse é um grande chamado. E ao mesmo tempo, nós temos aí, ao longo do ano, um trânsito extremamente positivo nos signos de Aquário e Gêmeos, que é Plutão em Aquário, Urano em Gêmeos, elemento ar, e que vai permanecer aí ainda por, não só esse ano, ele vai fazendo esse aspecto. E quando esses dois planetas formam ao longo deste ano, este trígono, favorece ideias, comunicação, criatividade, inovação, tecnologia, a inteligência artificial, que já está nesse boom, as redes sociais, quem trabalha com as redes sociais também é um momento muito favorável.
e projetos também coletivos, não só individuais, mas projetos que envolvam aí, né, várias pessoas. Então o céu ele está muito fértil este ano para negócios e principalmente para novas formas de trabalhar, trazendo soluções criativas de como, né, tu pode servir ao mundo, mas não daquele jeito antigo. Talvez tenha um chamado aí. Agora também tem o excesso de informação pelo lado sombra. A dispersão mental, falta de filtro que a gente já tem hoje, isso pode ficar mais acentuado ainda. E aí que Saturno entra como grande auditor, pedindo responsabilidade, né? Pedindo atenção, foco. Então, com esse volume mesmo gigantesco de informações circulando, que a gente está toda hora bombardeado por informações, Saturno vem para regular. Ele é o senhor do tempo, então ele vai regular muito o tempo da nossa mente, né, da nossa atenção. Muitas pessoas hoje se preocupam com aquilo que elas consomem, né, com o alimento que elas consomem. Mas aqui Saturno vem e pergunta: o que tu está consumindo como conteúdo? Notícias, redes sociais, vídeos, opiniões, é estímulo constante, é estímulo toda hora. Então isso nos alimenta, ou nos intoxica, na verdade, né, o nosso campo mental e emocional. E um céu com um excesso de informações pede revisão, filtro. Nem tudo que chega até ti pela internet, ela merece ser absorvida. Porque esse excesso gera confusão, ansiedade, irritação, cansaço mental. Então, antes da gente saber tudo, a gente precisa ter consciência daquilo que realmente nos nutre. Consumir coisas que nos nutram como pessoa, como seres humanos. E agora entra Marte, o cara que vai reger o ano de 2026, na verdade, que vai começar lá em março. E quando Marte rege um ano, a energia coletiva muda completamente. Marte é aquele planeta da ação, coragem, iniciativa, desejo, sexualidade, a força vital, né? Aquele instinto de sobrevivência. Marte é o arquétipo do guerreiro. Então ele carrega esse símbolo do masculino. Aquele que a gente vê, o símbolo mesmo na porta de banheiro, né? Aquele com a flechinha assim, o masculino, a Vênus também carrega o símbolo do feminino. Na astrologia, esses símbolos representam, na verdade, energias que existem em todos nós. Não apenas numa questão de gênero. Marte não é que ele seja bom ou ruim, por mais que seja visto como um planeta maléfico, mas ele amplifica tudo que está dentro de ti. Se tu está consciente de algo que tu quer fazer, ele te dá coragem para ir fazer. Se tu está reprimindo muitas coisas, principalmente questões emocionais, aquilo vem e explode. Se tu tem um propósito, traça um propósito, ele te dá força para ir lá realizar isso. Agora, por exemplo, se tu tens uma ferida e não olha para essas feridas, pode vir conflitos. Né? Um ano de Marte é impossível que a gente ignore também temas. Um tema, na verdade, muito delicado que está, né, no nosso, aí, nas notícias, em tudo, que é o aumento gigante, alarmante aí de feminicídios e da violência mesmo contra a mulher. E de um ponto de vista simbólico e sistêmico, isso revela, na verdade, um homem com o masculino dele ferido. Não aprendeu a lidar com a frustração, com os limites, né, com a própria perda de controle. Então, à medida que as mulheres ocupam espaço, se posicionam, dão voz às escolhas delas, esse masculino inconscientemente reage com medo, raiva, com a impulsividade. Então, Marte, ele não entra aqui só como consciência, se ele não tem consciência, ele explode. Então, atenção, gente, redobrada, principalmente as mulheres, né, a sinais, né, que podem aí estar trazendo. Não é uma questão de normalizar a violência aqui, é iluminar, é trazer essa verdadeira força do masculino. Ela não está no domínio, ela está na responsabilidade, na presença. E é um ano que o chamado está muito grande para isso. Se Marte ele tem essa tendência coletiva muito do pavio curto, impulsividade, né? Ele rege Áries, né? Traz as discussões intensas, disputa por poder, opinião, território. Então isso vai aparecer no nível pessoal de cada um e no nível coletivo muito grande também.
É um ano, sim, guerras, né? Temos eleições, então vai ter tensões políticas, os conflitos sociais, eles vão ficar muito mais evidentes, muito mais, com essa energia marciana. Mas, eu sempre digo, né, para os meus clientes, a astrologia não é para trazer medo. A astrologia é para gerar consciência nas pessoas. Então, o maior risco do ano de Marte, não, na verdade, não é um conflito em si, é entrar em batalhas que não são tuas, ficar comprando briga que não é tua, reagir sem pensar, agir a partir daquele momento de raiva, sabe? Ou da ferida. Então, gente, nem toda provocação merece uma resposta, às vezes é melhor ficar quieto. E nem toda guerra também precisa ser travada. É um ano que a gente precisa trabalhar a leveza, para deixar a vida mais leve, porque a gente vai ser muitas vezes chamado para briga. Então aqui entra também um ponto essencial. Quem se conhece, quem trabalha o seu autoconhecimento, vai atravessar esse ano de 2026 com força, porque ele vai canalizar aquela energia masculina, aquela energia marciana, né? Agora, quem não se conhece, ou às vezes até acha que se conhece, né, pode ter momentos de entrar num colapso emocional. O próprio burnout é um tema fortíssimo do ano. Exaustão física, mental, sensação aquela que está sempre no alerta. Um ano, Marte, né? Aquela coisa. Então, e isso é um Marte sem o Saturno. Marte quer ir. E aí Saturno diz, tá, mas tu quer ir até onde? Então, sem limites, sem a gente colocar limites, o corpo vai colapsar. A mente explode. É muita intensidade. E é importante lembrar também que o ano astrológico, ele não começa agora no calendário gregoriano, né? O ano astrológico ele começa lá no equinócio, lá no dia 20 de março, quando o Sol entra no signo de Áries. Então até lá, Saturno ainda está regendo este período. E Saturno trouxe, né, e na verdade ainda traz, uma sensação coletiva de peso, responsabilidades. Todo mundo foi testado. Me levante a mão aqui quem diz que não, foi um ano super leve. Não. É uma sensação de estar sempre sendo testado por tudo e por todos. Então aqui vai um recado claro. Pega mais leve contigo. Não se julga demais. Não é para se cobrar além do limite. O Saturno ele cobra sim responsabilidade, mas não autoflagelação. Então, quando esse novo ano astrológico vai chegar lá, essa energia vai mudar claramente. Vai ter muita coragem, as pessoas vão estar com coragem para sair da inércia, vão aquelas coisas que estavam adiando, vão ter decisões, vão lá, é um impulso de empreender, muitas empresas vão surgir. Vou tirar essa luz aqui. Então vai ter uma vontade de fazer acontecer as coisas. Então, também, por outro lado, muitas separações, muitos casais vão se separar. Não por falta de amor, mas por falta, na verdade, de verdade. Marte não sustenta mentira lá por muito tempo. Então, esse ano de Marte é um ano da cura, na verdade, do masculino. E aqui a gente entra num tema muito importante de 2026. É um ano, sim, de curar o masculino. E é importante dizer com clareza, não estou falando aqui de gênero, estamos falando de energia, de postura, de consciência. Todos temos masculino e feminino. E o masculino, aquele que existe dentro de todos nós, quando saudável, é aquela forma de agir com consciência, direção, presença, proteção, sustentação. Uma pessoa está no seu masculino. Já o masculino, quando está ferido, gera agressividade, rigidez, controle, impulsividade, aquela necessidade de ter que estar se provando sempre o seu valor, sabe? Na verdade é um medo de parecer fraco. Isso é um masculino ferido. Então isso aparece tanto em homens também quanto em mulheres. Até porque eu tenho visto, né, dentro dos meus próprios atendimentos, muitas mulheres vivendo extremamente no seu masculino. E isso aqui não é uma crítica, isso é um contexto sistêmico, histórico. Então, são mulheres que precisaram amadurecer muito cedo. Elas precisaram ser fortes muito cedo. Não puderam, talvez, contar com aquela figura do masculino.
tiveram que aprender a se virar sozinhas, ou assumiram tudo, controlaram tudo, resolveram tudo. Então isso é uma energia muito masculina. E no sistema familiar, muitas vezes essa mulher, ela ocupou, de alguma certa forma, o lugar do pai. Ou de um homem ausente, né? Ou tentou compensar um masculino fraco, ela sendo forte. Então o problema aqui não é a força, o problema é não saber descansar no feminino, né? Principalmente a questão de receber, de merecimento, de saber receber. E tem uma lei sistêmica muito importante, né, que é quando essa pessoa, né, ela vive muitas vezes situações repetidamente de relações abusivas. Isso não é azar, dedo podre ou fraqueza. Na verdade, muitas vezes é uma tentativa inconsciente de curar algo que ficou atrás. Algo que viveu na infância, algo que viveu em outros relacionamentos, algo que viveu no sistema familiar e algo que nunca foi bem elaborado. Então o sistema vem e busca um equilíbrio disso. Acontecem sintomas para que a gente traga para a consciência o que lá atrás causou esse possível trauma. E sem essa consciência, ele se repete. Por isso, pessoas, né, que têm muito no controle, que querem controlar muito, elas tendem a atrair pessoas muito, às vezes, agressivas, ou mesmo pessoas até imaturas, para que elas possam ter esse controle. E as pessoas que aprendem, muitas vezes, a suportar demais, até tendem assim, a tolerar o que é intolerável. Então, Marte, esse ano, não vai permitir. Ele vai exigir uma mudança de postura. E curar o masculino, na verdade, não é se tornar agressivo. É assumir aquela força marciana do masculino com responsabilidade. Ao mesmo tempo que curar o feminino não é ter que se tornar frágil. Mais uma vez, eu acho que é permitir a se receber, permitir a sentir, permitir a confiar também. Porque quando esse masculino encontra uma direção, o feminino seguro, ele relaxa. Né? E eu também, até vou fazer um vídeo depois falando só sobre esse tema, mas aqui eu vou trazer só uma pincelada que é sobre a fé. Né? É um ano intenso. A fé não pode nesse ano ser apenas um discurso. A fé em 2026 é uma prática diária. A gente criar pequenos rituais para fortalecer. A fé são pequenas escolhas. É tu cuidar o corpo, respeitar os teus limites. A fé não é negar a realidade. Não é negar a realidade, mas é atravessar essa realidade com algum sentido importante. E aí a gente vem para aquele cara que fala muito sobre a fé, que é Júpiter, que ainda está em Câncer até a metade do ano, né, trazendo essa expansão, esses assuntos ligados a ter que olhar para essas questões familiares, ao pertencimento, ao cuidado mesmo emocional. E depois, lá em julho, Júpiter entra em Leão, vai ficar um ano naquele signo. Aí ele ativa, para todo mundo na verdade, né, visibilidade, criatividade, liderança, autoestima, especialmente para signos de fogo, ali, principalmente Áries, Leão, Sagitário, né, mas ele vai beneficiar todos. Todos aqueles que se permitirem a aparecer com essa luz leonina com verdade. Então, 2026 ele não é um ano fácil, mas ele é um ano fértil. Quem age com consciência, na presença, vai crescer muito. Agora, quem reage sem olhar, no impulso, vai acabar se perdendo. Então, o céu ele não quer guerra, não é por aí. É trabalhar coragem com propósito. Eu gosto muito dessas duas palavras, trabalhar coragem com propósito. Né? E quando a gente entende o céu, a gente também se entende mais. A vida, na verdade, ela deixa de ser algo que acontece com a gente. E ela passa a ser algo que a gente vai construindo. É um caminho, é uma travessia. E a gente vai construindo isso com verdade, com responsabilidade e principalmente também com fé. Então eu desejo a todos vocês
um ano de 2026 com muita consciência, com muita maturidade, porque é um ano sim de colocar a mão na massa, é um ano sim de entrar em ação, mas essas ações precisam de planejamento, de estratégia, até para não ser um fogo de palha. Saturno pede essa estruturação de tudo que tu vem elaborando há muito tempo e aquilo que também vai chegar de inovação. Então esse crescimento ele precisa ser estruturado com raízes fortes. Feliz 2026. Arro, gratidão.